Primeiro, gente, a gente tem que entender, né, que existe um contexto para falar de saúde, né? Existe uma modelagem de sistema, e esse desenho aqui é um desenho que me agrada muito em conseguir resumir isso, né? Então, no centro desse modelo, vocês estão vendo a saúde pública e a saúde como prestadores, né, privados, e aí isso se mistura, e é importante esclarecer, né, e vocês têm muita experiência nisso, né, de que a saúde pública e o sistema privado são duas coisas diferentes da saúde suplementar e do Sistema Único de Saúde. Por quê? O Sistema Único de Saúde, ele se faz também presente por meio de atividades privadas, por meio de prestadores, né? E a saúde suplementar se faz eminentemente por privados. Ocorre que quando a gente está discutindo no centro desse modelo, nós estamos discutindo da saúde, da assistência, da operação, né? E aqui estão os gaps, aqui estão os desafios, né, diários de execução ou de pesquisa, focados, né, em custo-efetividade, focado em qualidade, em tecnologias, enfim, grande parte em compliance, né, grande parte dessas características a gente discute dentro do sistema privado ou público, ou do Sistema Único de Saúde, ou do Sistema de Saúde Suplementar. Ao entorno deles, em cinza, né, aqui vem as características do setor, né? Os sistemas de financiamento, as regulações, né? Os sistemas de análise de satisfação dos usuários, né? As pesquisas focadas na assistência ou na gestão, e ao entorno disso, ali na linha vermelha, a gente vê as externalidades, e é sobre isso mais especificamente que nós vamos conversar, né? Porque se percebe, então, o impacto da economia na saúde, o impacto da saúde na própria saúde, né, da legislação na saúde, da cultura, da tecnologia, do ecossistema, da demografia, da política e também, né, da curva epidemiológica local ou, nesse caso, integral, no caso dessa pandemia que nós estamos vendo. O fato é que, né, a vocês, aí, pesquisadores e profissionais da área de saúde, a saúde tem que ser estudada sobre um nível de complexidade, né, que provoque, eu gosto muito de vincular a saúde ao chamado ambiente MUVUCA. Vocês certamente já ouviram falar do ambiente VUCA, mas eu gosto mais do MUVUCA porque ele é um pouco mais complexo, né, em dizer, né, que o ambiente da saúde ele é focado em propósito, né, ele é universal, integral, então não dá para discutir barreiras dentro de um sistema de saúde, sejam elas dentro do saúde suplementar ou do sistema único, né? Ela é volátil, né? Ela é incerta, complexa e ambígua. Por isso, né, a graça da gente poder falar de cenários e tendências da saúde sem absolutamente nenhuma certeza do dia de amanhã, né? E esse é um primeiro sentimento que eu gostaria de passar para vocês, com base na minha experiência executiva aí de pesquisa, mas que, logicamente, muitos de vocês e outras pessoas têm toda a liberdade de dizer o contrário. Tudo bem? Ocorre que, né, baseado no modelo do sistema e baseado no ambiente MUVUCA, é que nós vamos discutir os principais dados, eu vou discorrer para vocês os principais dados, né, de um pouco dessa mistura, que nos provocam, né, a uma primeira relação extremamente adequada, né, que a gestão da saúde tem uma relação direta com a economia e o contrário também é verdadeiro, né? A prova disso, por exemplo, é a resposta dessa pergunta, né? Então, o que, né, a Covid-19 representa para a economia global? E como que a gente faria uma análise disso? Nós partimos, então, de um advento da Covid-19, né, que cai dentro de uma relação com o indivíduo, e a partir do indivíduo, em coletividade, ele provoca, né, mudanças e pontos fora da curva, os outliers, dentro do sistema único, por exemplo, dentro da saúde suplementar, dentro da logística da sociedade, dentro do sistema econômico, da forma de comércio, da emoção das pessoas, né, do sistema educacional como um todo. Fruto disso é essa experiência que nós estamos tendo aqui, e dentro até da própria discussão de infraestrutura, né, que passa a ter um conceito que já existia antes, mas muito mais intenso, inclusive na linha do investimento das instituições, que é a chamada infoestrutura, né? Então, e aí uma pergunta a vocês, uma pergunta à instituição de vocês, né, se o conceito ainda é de infra ou se o conceito já mudou para infoestrutura. Em decorrência disso,
Vejam que existe uma relação direta, né, entre a discussão epidemiológica e de saúde, inclusive antes do Covid-19, mas ela fica mais intensa, né, e pela intensidade fica mais fácil explicar a partir do Covid-19. Ocorre que quando nós vamos olhar, né, a saúde de uma forma específica, veja que interessante, né, a vinculação desse ambiente muvuca. Alguns dados, né, são 6 variáveis da economia, com fotografia em momentos diferentes. Então vejam lá, o dólar, a Selic, o desemprego, né, o PIB, a bolsa e a inflação. Se compararmos, né, esses 7 quadros que vocês estão olhando, parece que a gente está falando de 7 países diferentes. Ou parece que nós estamos falando de um intervalo de décadas entre o mesmo país, mas apenas alguns meses separam alguns indicadores dos outros. Né? Então, se a gente comparar os dados de maio com maio do ano passado, por exemplo, quando a gente fala já maio de 2020, parece que a gente está falando do Velho Testamento, não é, gente? Mas foi ontem. É um sopro na história da humanidade, né, esse único ano. Mas vamos lá, nós falamos de um dólar de 5,84, né, uma Selic de 3, o desemprego de 16,1, um PIB de menos 3,76, uma bolsa de 79 mil pontos e uma inflação de 1,97. Ao olhar um ano depois, né, um dólar mais desvalorizado, né, uma Selic mais pressionada, a Selic que mudou recentemente essa semana, né, uma taxa de desemprego já com uma curva mínima de recuperação, mas ainda muito elevada, né, um PIB que apresenta um crescimento nesse ano, mas ainda né, uma retomada de janeiro de 2020, esse é um dado importante que nós vamos ver aqui, né, a conta, por enquanto, é que para voltar economicamente ao momento em que nós estamos em janeiro de 2020, se nós fizermos a lição de casa, são pelo menos 2 anos. Então, é uma conta muito simples, né? Nós, em 2020, nós devemos crescer em torno de 3% em 21. Se crescermos mais 3% em 22, a gente vai poder dizer, né, em janeiro de 2023, que a pandemia custou para a economia brasileira, né, exatamente os anos de 2020, 21 e 22. E aí nós estamos falando de que estaremos tentando voltar pelo menos 3 anos ao passado. E um indicador que interage de uma forma extremamente agressiva, né, no sistema de saúde é o desemprego. Né, e aí vale a gente entender o porquê. Vamos lá, aproximadamente 75,5%, aproximadamente não, esse é o dado recente da ANS, né, e do Sistema Único de Saúde, 75,5% da população brasileira, aproximadamente 155 milhões de habitantes, estão no Sistema Único de Saúde, tudo bem? O que significa que 24,5% está na saúde suplementar. 24,5% dá aproximadamente 47 milhões de pessoas. Desses 47 milhões de pessoas, 70% são planos de saúde suplementar empresariais, ou seja, as pessoas que trabalham e que têm o benefício da saúde suplementar dentro do seu rol de remuneração. Isso faz termos pelo menos 30 milhões de pessoas que têm saúde suplementar por meio do trabalho, tudo bem? Mas a força de trabalho brasileira é de aproximadamente 90 milhões de pessoas, ou seja, tem 60 milhões de pessoas que têm trabalho, mas não têm a saúde suplementar como um benefício oriundo do trabalho. Esse é o tamanho da curva principal da análise entre o balanceamento do Sistema Único de Saúde e da saúde suplementar sobre possibilidades, né? Sobre cenários e possibilidades de crescimento, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a partir dessa discussão rápida desses modelos, dessas variáveis econômicas, é de como é importante a gente relacionar, a partir disso, né, essa vinculação entre o sistema de saúde e esse ambiente muvuca, né, de que são coisas que são extremamente interligadas. É impossível você falar, né, é impossível você não perceber uma associação positiva, uma correlação positiva entre essas variáveis, se nós estamos falando dos cenários e tendências da saúde como um todo. Mas dando continuidade ainda, no objetivo de confundir vocês, eu trago aqui, né, um
uma pessoa de extrema competência para falar essa frase, né? Esse filósofo, esse pedagogo, né, chamado Mike Tyson, né, que traz a seguinte reflexão para quem de vocês é jovem há mais tempo, como o Felipe, por exemplo, né, não é o meu caso, mas como o Tuon, que assistiu muita luta do Mike Tyson na década de 90. O Mike Tyson na década de 90 era imbatível, né, e todo mundo que ia lutar com o Mike Tyson fazia algum plano. E a mídia, antes das lutas, sempre fazia uma provocação, né? Qual que é o teu plano para derrubar o Mike Tyson? E cada um tinha uma estratégia. Quando iam perguntar para o Mike Tyson e falar, né? Olha, o fulano falou que vai fazer isso, o que você acha? Mike Tyson sempre deu a mesma resposta. Ele sempre dizia que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco no queixo. Depois do primeiro soco no queixo, né, aí é que se testaria, né, a fé ou perseverança desse plano. E uma graça dessa frase no Mike Tyson é que a estratégia do Mike Tyson não tinha grande complexidade, não. A estratégia do Mike Tyson era acertar o primeiro soco no queixo, percebe? A partir disso, ele ia adaptando a sua estratégia de atuação, ele ia adaptando o seu ambiente muvuca diante da luta e diante do desafio que se apresentava. Logicamente, aqui num tom de brincadeira, né, o que essa história nos orienta, né? É que qualquer coisa que seja considerada para sempre, gente, dentro de um sistema de saúde, ela se torna inviável dentro de uma análise de cenários e tendências, né? Porque ele é um sistema feito para mudar. Né? E vocês que são alunos e profissionais da área de saúde e alunos de um programa de estricto senso, inclusive, se colocam à disposição da sociedade justamente para isso, mudar e, logicamente, para melhor. Um pouco desse indicador ainda econômico, para que a gente caia na saúde, né, esta conta que eu comentei, então, do PIB, e que precisamos remar aí agora, mais 1 ano e meio, para possivelmente, se fizermos a lição de casa, cair diante do indicador que tínhamos em janeiro de 2020, né, isso é importante ressaltar para toda a pressão do sistema, e quando nós olhamos o impacto disso, a partir dessa variável no mundo, nós percebemos diferentes impactos, né? Entre países que tiveram uma conduta diferente da conduta brasileira perante a Covid e que vão ter formas de respostas totalmente diferentes e performances totalmente diferentes. Em síntese, o que o passado recente nos diz, é que países que tiveram ações concentradas diante da gestão da crise da Covid-19 também tiveram a capacidade de retomada econômica de uma forma mais intensa e numa curva de aprendizagem mais curta. Né? E países que tiveram ações que foram mais ou menos fechar, né? Mais ou menos imunizar, mais ou menos orientar, são países que vão ter mais ou menos dificuldade para sair fatalmente dessa condição econômica atual em decorrência dessa crise. Outra variável que é importante entender é de que quando a gente fala de crise, gente, nós não estamos falando que todos sofrem, né? Uma crise é um registro constante de pontos fora da curva. É quando, de repente, a gente vê mais outliers dentro de uma série histórica do que normalmente se veria. Isso faz com que alguns percam de uma forma mais intensa do que costumeiramente e outros ganhem de uma forma mais intensa do que costumeiramente. Então, olhem ali que alguns exemplos de mercados que sofreram de uma forma intensa, né? Mercado de turismo, vestuário, bar, restaurante, né? E mercados que tiveram uma constante ou até um sutil crescimento, como o mercado fármaco, o mercado de tecnologia, o mercado de device, e uma curiosidade bastante interessante, o mercado da construção civil de acabamento, né? Foi um dos poucos mercados que cresceram durante toda essa confusão. E aí, quando a gente olha para a nossa casa, isso fica claro e notório, né? À medida em que as pessoas tiveram a possibilidade, numa escala maior, de trabalhar nas suas casas, elas passaram também a investir dentro desse ambiente. Em síntese, gente, né, nós estamos olhando um ambiente por território que fica intenso sobre crise em alguns lugares, né? Aqui vocês estão vendo num vermelho mais intenso, né, essas regiões que sofreram mais economicamente em decorrência da Covid-19 e
regiões que sofreram menos economicamente em decorrência justamente da sua vocação. Então, quando nós olhamos, né, o turismo, a parte de entretenimento sofrendo de uma forma intensa, e olhamos a vocação brasileira na região, é lógico que o Norte e o Nordeste têm uma vocação de sofrer mais em decorrência desse mercado, pela concentração desse mercado, e é lógico que o Sul, né, tem uma intercorrência muito menor, uma relação muito menor com esse tipo de mercado. E aqui um outro ponto interessante, né? É impossível, gente, falar de cenários e tendências no contexto brasileiro sem olhar a característica regional, seja a curva epidemiológica, seja a estrutura da saúde suplementar, seja a estrutura do sistema de saúde, ou seja o próprio comportamento ou a resposta a uma pandemia como essa que nós estamos comentando. Para vocês terem uma ideia, né, a análise de risco global do Fórum Econômico Mundial traz esse mapeamento aqui, né? Não precisa prestar atenção nas variáveis, mas apenas o deslocamento delas. Se vocês olharem um ponto pequeno, era como era o mundo antes. E se vocês olharem o ponto maior, é o deslocamento de todas as matrizes de risco, seja de tecnologia, seja de pesquisa, seja econômicos, geopolíticas ou culturais. E aí vejam que existe uma extremidade muito grande da mudança dessa frase que já está chato falar, mas ela não deixa de ser verdadeira, esse chamado novo normal, né? E esse novo normal provoca a um mistério, um discernimento que ainda não se sabe, né? De como vai ser, afinal, né, as nossas rotinas, os nossos mercados, como vai ser o nosso sistema educacional, como vai ser o nosso sistema de saúde a partir desse evento de ruptura, que é muito grande, muito interessante, muito intenso, né, que economicamente é comparado, para vocês terem uma ideia, com a Segunda Guerra Mundial. E quando você olha os pontos de ruptura, né, nem a crise de 2015 no Brasil, nem a crise de 2008 americana, nem o ebola no norte da África tiveram pontos de disruptura, tiveram outliers de uma forma tão intensa. Isso nos faz perceber sobre algumas características, né, que são bastante diversas. A primeira né, qual que é o sentimento das pessoas sobre o seu próprio endividamento. E aqui é o primeiro ponto de atenção. Existe uma tendência grande de que o endividamento coletivo aumente de uma forma sutil. Endividamento esse que geralmente é mais concentrado na base da pirâmide social. E, como toda confusão social, né, existe também uma percepção do aumento, né, de possibilidades de corrupção em todas as instâncias. Vocês sabem bem e fatalmente são conhecedores da história humana e percebem que todo momento de confusão na história humana é sempre um momento onde, né, aqueles que têm a escolha de não obedecer os conselhos da mãe de criança, observam como oportunidades de uma forma inadequada, né, de ganhar escala dentro dos seus recursos. Mas existe também, né, um sentimento e a necessidade de responder isso por meio de atividades e políticas de compliance, de auditoria, de accountability, né? Mais do que nunca, fazer a coisa certa e demonstrar isso de uma forma não burocrática parece ser, né, essencial. E aí a provocação de vocês, né, como pesquisadores, é sempre estar, gente, de olho, né, na parte, mas olhando o impacto nela no todo, né? Então, nós temos que estabelecer uma pesquisa, focar uma posição no mercado extremamente específica, extremamente especializada. Mas a gente tem que conseguir externalizar esse impacto no todo. E a partir dessa característica, né, entender que momentos de ruptura como esse que nós estamos vivendo, historicamente levaram os seres humanos a retornar ao mais básico. Percebem? Levaram os seres humanos a questionar a sua própria forma de vida, a sua própria estrutura social, a sua própria estrutura familiar. E quando esse tipo de julgamento aparece, né, ele muda, por consequência, toda a cadeia de alimentação dessa reflexão, né? Ela muda, consequentemente, a forma como a indústria se porta, que passa, né, a empregar um pouco menos, à medida que ela emprega um pouco menos, ela coloca menos renda no mercado,
À medida em que tem menos renda, diminui o consumo, à medida em que diminui o consumo, diminui também a arrecadação do Estado. E à medida em que diminui a arrecadação do Estado, toda a cadeia também passa a ter algum tipo de dificuldade. E por que a gente tem que olhar para o Estado, né, gente? Por que a gente tem que se importar com política? Né? Não é uma opção razoável ser indiferente a essa variável, né? Nós estamos falando aqui de politicagem, nós estamos falando de se importar com política. Porque o Estado, gente, é só a maior empresa de qualquer comunidade. A prefeitura da tua cidade é a maior empresa da tua cidade. Né? O governo federal é a maior empresa do país. E quando a maior empresa do país tem dificuldades, a tendência é que todo o restante do mercado também tenha dificuldades. Percebe? Então, é simplesmente se importar, além do benefício público, também com os impactos que ele pode ter sobre a característica do econômico, não público, mas do privado. E aí vem a segunda lição, além da percepção regional e da integração entre o todo e a parte, que é extremamente importante ressaltar, gente. Não dá para, no contexto e no modelo brasileiro, nós discutirmos o público em separado do privado. Não dá para discutir mercado sem discutir regulamentação. Não dá para discutir regulamentação sem discutir movimentação social. Não dá para discutir movimentação social sem olhar cultura, tecnologia, dentre outras variáveis. Mas, dando prosseguimento ainda, né, algumas mudanças se mostraram aí, inclusive, permanentes, né, fruto, inclusive, dessa nossa experiência aqui, né, a onipresença do digital, consumo repensado, o aumento da fidelidade ou da infidelidade, né, as pessoas discutindo se estão comprando no melhor dos lugares, na melhor das possibilidades, né, o consumo seguro, a própria discussão da saúde, da qualidade de vida, né, o novo papel da casa, o propósito, né, e a desvalorização das metrópoles. Né? Então, o êxodo rural observado aí na Revolução Industrial passa a ter uma característica sutilmente diferente, à medida em que, ao que parece, uma das hipóteses de futuro é que as pessoas se locomovam menos, e à medida em que elas se movimentam menos, toda a cadeia em decorrência da movimentação começa a justificar, por exemplo, um impacto que na região metropolitana de Curitiba já foi percebido, né, que é o aumento em 7% da valorização do CUB, que é a métrica de avaliação de imóveis de região metropolitana. Em síntese, quem tinha imóvel na região metropolitana antes da pandemia teve uma valorização de 7%. E quem não tinha e pretende comprar hoje vai gastar 7% mais do que antes desse advento. Novamente, são comportamentos, né, que levam a uma percepção econômica e de mercado e que estão fortemente vinculados, né, gente, e fortemente provocados pelas empresas de tecnologia. Né? Vejam aqui um exemplo, né, de uma empresa de tecnologia entrando na área de saúde, por exemplo, a Almed. Né? Quando nós achávamos, né, se porventura em algum momento aconteceu a gente achar que só o taxista ia sofrer com a tecnologia por meio do Uber, esse é um bastante interessante. Né? Aqui um exemplo da saúde e aqui 4 exemplos da educação. Então vamos lá, gente. Quando a Microsoft, o UOL, Google e a Terra começam a estabelecer produtos e serviços focados na educação básica, com uma capacidade de modelagem, com uma capacidade de criar inteligência artificial, no conceito mais essencial da inteligência artificial, você passa a perceber que existe algo aí, né? Existe uma concentração do PIB importante, existe uma concentração de recursos importante, e que interessa a investidores que não são da educação ou tampouco da saúde, mas essa tese eu vou trazer um pouco mais de dados daqui a pouquinho. Olhando de forma coletiva, né, se vem também um banho de inovações de toda a natureza, né, de coisas pequenas, né, que são provocadas por essa nova forma, até coisas um pouco mais relevantes, como empresas de extremo interesse, né, no berço aí dos investidores, como exemplos falar aqui de uma empresa que nós estamos tendo uma proximidade, uma percepção, que é a Vina Health Tech, por exemplo. Né?
dentre todas as outras, que tem uma característica de responder a um problema humano por meio da viabilidade de uma solução tecnológica. E aí nós passamos a perceber que uma característica bastante importante da solução tecnológica não é só que ela é moderna, gente, não é só que ela é maneira, enfim, não é nada disso. É que ela consegue criar escala a um custo de transação muito baixo. É muito mais fácil você levar tecnologia do que levar saneamento básico, por exemplo. É muito mais fácil levar tecnologia do que construir uma UPA. É muito mais fácil você levar tecnologia do que qualquer característica estrutural, inclusive pela própria mobilidade dela, em acompanhar aqueles mistérios do futuro que a gente ainda nem compreende e não conhece. O fato é que quando nós olhamos esse momento específico, né, nós olhamos também que existe uma relação e esse é um aprendizado bastante importante, não só para essa pandemia, mas para as próximas que há de vir, né, de que existe uma relação direta entre proteção da população sobre as características epidemiológicas e a retomada ou a análise econômica, cultural e tecnológica. Por consequência, países que consigam, né, comunidades que consigam proteger por meio da tecnologia, por meio da cultura, por meio da educação, a sua população, são comunidades, são países, são cidades que devem responder de uma forma mais efetiva, né, aos seus anseios econômicos. Não advindo disso, nessa semana nós estamos vendo, por exemplo, né, a CPI do Covid-19. E quase sempre, a despeito, isolando aqui a discussão política, né, a pergunta é: existe algum equilíbrio entre a segurança sanitária e a segurança alimentar e econômica que poderia ter sido percebido antes se não foi? Existia alguma forma de equilibrar, né, por meio do bom senso, da boa técnica e da ciência, essas duas variáveis, né, em que intensidade e quando elas foram tomadas? Quando a gente olha para o passado, né, essas perguntas eram essenciais, né? E aí você conseguir perceber como as pessoas conseguem manter a sua subsistência num país terceiro mundo, onde a pobreza não é novidade, onde a miséria não é novidade. Vale lembrar, né, que nós éramos terceiro mundo antes da pandemia, permanecemos agora e vamos sair dela com uma intensidade ainda um pouco maior. No entanto, né, isso nos provoca, nós aqui, que estatisticamente temos o privilégio de estar num programa de stricto sensu, a sermos ainda melhor no que fazemos. Isso nos provoca, então, né, dentre outras, a percepção de impactos diferentes, né, dentro de negócios diferentes. Né? Olhem ali no meio dessa tabela, né, o mercado de saúde, fármaco, né, com uma prerrogativa de deixar a sua característica especializada e cirúrgica, que era antes, né, no caso das estruturas terciárias, hospitalares, antes da pandemia, para temporariamente ser concentrada em um perfil menor epidemiológico e eminentemente clínico. É importante, inclusive, testar e perceber, né, a capacidade das estruturas terciárias em responder a essa mudança de perfil. Né? Então, lugares que eram pautados, estruturados, eminentemente focados em leitos, em leitos de quartos ou enfermarias, como respostas a centros cirúrgicos, retaguardas de UTI, de procedimentos eminentemente cirúrgicos. Né? Essas foram instituições que tiveram que se provocar estruturalmente a um perfil mais eminentemente clínico, e essa é uma tendência que parece ser inevitável no futuro, né? A discussão da própria estrutura. Mas tudo isso que eu estou falando, gente, não é muito novidade, não. Tá? Para quem de vocês leu a The Economist nos 10 últimos anos para cá, né, dos 15 últimos anos para cá, leu a mesma história. Né? Você viu em 2008 o Cristo Redentor decolando, e o mercado mundial dizendo que era a chance do Brasil. Você viu em 2013 a The Economist já cantando a bola e que o Brasil ia quebrar entre 2015 e 2016, e o Brasil quebrou na metade de 2015. Você viu em 2015 o Cristo Redentor com SOS dizendo a crise vai chegar. E você viu a The Economist do Carnaval de 2016 dizendo que enquanto o brasileiro vai para o Carnaval, o Brasil dança. Né? E a partir disso,
todas as demais tendências que nos levam à próxima discussão, né? E aí vocês, né, como pesquisadores, têm essa provocação. Como é que é a saída da pandemia, gente? Qual que vai ser a agenda depois que a pandemia passar, né? A agenda depois que a pandemia passar, ao que tudo indica, vai estar focado, né, em meio ambiente, né? Vai estar focado em sistema de saúde, vai estar focado em ESG, né? Princípios de governança que estejam pautados em impacto social, em responsabilidade social e integração entre público e privado. Essas são as agendas do futuro, mas é do futuro que vai ser amanhã, né? E a pergunta que fica para vocês nessa terceira lição é o que vocês estão fazendo em decorrência disso. Será que vocês estão estudando e procurando impacto por meio da pesquisa, olhando para o futuro, ou será que vocês estão procurando a resposta do óbvio, né? Essa é uma pergunta que fatalmente vai ser feita na banca de vocês, à medida em que vocês acharem tudo aquilo que já foi achado ou é irrelevante, ou à medida em que vocês acharem exatamente aquilo que sana uma necessidade humana do futuro, né? E esse tem que ser um papel de um pesquisador de alto impacto e de um executivo que olha para o futuro de uma instituição. Mas, para quem não gosta da The Economist, fala, não é o tipo de leitura que me agrada, você também poderia ter lido, né, os documentos do Papa Francisco, né, Amores de Letícia, Laudato Si ou Gaudete Exsultate, como exemplo, né? O Papa Francisco, por meio desses 3 documentos, nos provocam também, né, a uma crise sanitária, a prática necessária da solidariedade, principalmente em públicos de extrema pobreza, né? Há uma economia que tem que ser repensada, há uma presença humana que tem que ser relativizada, percebe? E aí nós estamos dizendo aqui, gente, que a gente tem que lidar com o presente, mas olhando para o futuro, porque no passado esse futuro também foi cantado e também era uma possibilidade. Alguns com uma crença maior, outros com uma crença menor, né, ele se realizou. A pergunta, então, que a gente tem como isso, já que vimos que o susto é provável, é como é que a gente discute o futuro, mais especificamente dentro da saúde, que tem uma capacidade instalada, no caso do Brasil, fenomenal, né? Aqui alguns números em geral, né? Como você atender um público de 208 milhões de pessoas, separadas nesse 75,5% da saúde suplementar, entre esse 24,5% aliás, 75,5% do Sistema Único, do 24,5% da saúde suplementar, um mercado que atua com 9% do PIB do país, então 9% de tudo que se produz, gente, está diretamente vinculado à saúde e que interage com uma realidade específica, né, que é a diminuição constante da atenção terciária, né? Então, a quantidade de leitos de hospitais por habitante vem diminuindo de 2,2 para 1,92 nos últimos 10 anos na saúde suplementar e no Sistema Único de Saúde, com uma intensidade maior no Sistema Único de Saúde. E aí vamos lá, né? Fica aqui uma pergunta a vocês que estão nessa área, né, e que são pesquisadores dessa área. Se eu tenho menos leito, né, fica aqui uma dica, onde que eu tenho que investir? Né? Ou eu posso ir para uma saúde corretiva, eminentemente pensando em recuperar leitos, ou eu posso ir para todo o restante. E aí vem as provocações do autocuidado, aí vem as provocações da tecnologia, aí vem as provocações da atenção primária, aí vem a atenção constante, né, de pacientes crônicos de toda a natureza, e aí vem outras tantas possibilidades que não é apenas a gestão ou o cuidado da doença, mas sim a gestão e o cuidado da vida de uma forma integral. Mas vamos seguir para confundir um pouco, né? Vale lembrar, né, daquela segunda lição que eu comentei, que é a relação entre público e privado. Tudo que vocês lerem de forma profunda, ou toda a pesquisa que fizerem de forma adequada, essa é uma provocação essencial. Vale lembrar que a corrupção está acerca da saúde de uma forma muito próxima, e essa é uma relação muito cuidadosa, né? À medida em que o mercado fica extremamente digital, né, todo o dinheiro, gente, todo ato adequado ou não adequado, ele passa a ser circularizado, né, ele passa a ser passível de ser remontado, seja uma coisa adequada ou uma coisa não adequada. Aqui só alguns exemplos de ações de corrupção, né, de microcorrupções
né, ou de corrupções em escala de sistema vinculados à saúde no Brasil. Mas esse não é um privilégio apenas brasileiro, não. Né? Mas vale perceber essa tendência. Outra tendência é a própria remuneração focada na experiência do paciente e na proposta de valor. Né? Ou seja, se o profissional de saúde for remunerado, não mais pela quantidade que ele faz, mas pelo desfecho que ele dá. Esse é um mistério ainda para o mercado, né, porque a parte filosófica é muito material e muito interessante. Né? Essa é uma das características que eu, particularmente, considero inevitável. No entanto, falta muito método. Né? O como fazer. Né? Afinal, como discutir desfecho, por exemplo, para quem trabalha com cuidados paliativos. Como remunerar desfecho de quem trabalha com cuidados paliativos. O fato é que quando nós entramos de forma específica na saúde, nós percebemos um nível de complexidade que essa modelagem, essa discussão tem que ainda dar conta, né? E fica novamente a provocação para vocês. O que nos faz refletir, né, gente? Que epidemia custa bem mais que prevenção. Epidemia custa, doença custa bem mais que educação. Saúde custa bem mais que educação. Então, por que não invertermos, né, uma lógica, que aí o nosso papel é provocar isso, né, e o nosso papel é acreditar que é possível como sociedade, como mercado. Diante de uma virtude excepcional que o Estado brasileiro tem, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS como sistema, gente, é fenomenal sob qualquer ponto de vista. Mas qualquer sistema subfinanciado também é um perigo. Aqui vocês olham a origem dos recursos do Sistema Único de Saúde e a comparação dos gastos públicos com saúde do Brasil com alguns outros países. E aí vale perceber, né, que como sistema nós temos algo que inclusive é exportado, né, a própria lei Obamacare teve muita percepção da experiência do SUS, né, exportado para muitos lugares do mundo, com uma atenção só. Um sistema de saúde subfinanciado, ele pode ser perigoso sobre os quesitos, por exemplo, de segurança do paciente, né? Dentre outras características, a própria inovação, o próprio reinvestimento em tecnologia, dentre outros. Dando continuidade, né? Mas aí, né, se existe subfinanciamento, como é que as pessoas se sentem com relação a isso? É interessante que fala mal do SUS quem não usa, né? Porque o usuário do SUS costumeiro, né, geralmente aquele paciente crônico, e que consegue ter o acesso, e o problema do acesso não é apenas no SUS, vocês já vão ver um indicador também na saúde suplementar, ele perpassa aí uma avaliação que, em geral, é positiva. No entanto, o acesso vem se fechando. Né? Aqui apenas algumas reportagens recentes que mostram o fechamento do acesso de leitos do SUS, e esse mapa mostra a diferença do acesso de leitos dentro do SUS e do setor privado. O mapinha em vermelho se mostra mais intenso, né, onde vocês olham o leito SUS, aqui 75,5% da população concorrem a essa quantidade de leitos, e o mapa colorido, quanto mais azul, né, menor a pressão ou a maior a concorrência dos leitos privados. Se olharmos isso por capitais, vejam que o modelo considerado de equilíbrio é o modelo de Porto Alegre, né, que tem uma condição de acesso ao leito SUS adequada e uma condição de competitividade da saúde suplementar também adequada. Quando nós olhamos Cuiabá, por exemplo, quando nós olhamos Belém, né, Belém tem um acesso ao SUS extremamente estrangulado e uma competitividade na saúde suplementar extremamente aguçada. Explicar isso para um extraterrestre é difícil, né, gente? A gente diz, olha, tem uma cama de hospital vazia e que a gente está brigando para ocupar. E tem uma fila de gente procurando cama de hospital do outro lado, que fatalmente não vai ter acesso, e por não ter acesso vai ter uma condição de vida prejudicada ou até um fomento a próprio aumento da taxa de mortalidade. E quando nós olhamos isso sobre a saúde suplementar e o SUS, vocês olham ali por região que a natureza geral da cobertura de saúde suplementar e SUS no Brasil é 75-25, né? 74,5, aliás, 75,5, 24,5. Mas quando nós olhamos, gente, Roraima, quando nós olhamos Tocantins, nós estamos falando numa escala de cobertura, né, que eventualmente é de 5% da saúde suplementar com 95% do Sistema Único de Saúde. Percebe? Diferente de uma realidade do SUS,
que é um pouco mais equilibrada, entre 21% a 25%, né, e diferente de uma realidade como São Paulo e Rio de Janeiro, né, com uma cobertura da saúde suplementar muito fortemente vinculada aqui aos planos empresariais. E quando a gente olha essa saúde suplementar, já indo para a parte final da nossa conversa, nós olhamos aqui uma distinção, inclusive, na pirâmide estrutural etária, né, entre o Brasil e a pirâmide estrutural da saúde suplementar. E aí, por que essa pirâmide se mostra diferente? Porque quando olhamos 70% da saúde suplementar, nós olhamos aquela linha azul, que é gordinha no meio ali, né? Que é a cobertura sobre a capacidade operária, a capacidade trabalhadora e geradora de riqueza do país. Ou seja, a concentração da saúde suplementar por meio do plano coletivo empresarial, que vem também gerando uma concentração e essa outra movimentação de mercado. Para vocês terem uma ideia, nos anos 2000, quando iniciou a saúde suplementar regulamentada pela ANS no Brasil, tinha-se, então, aproximadamente 1.289 operadoras de plano de saúde. Nós já estamos em 702, num processo onde se procura, logicamente, o que a gente chama de equilíbrio do custo de transação. Ou seja, é difícil você ter uma estrutura pequena com poucos beneficiários falando de saúde. E isso se dá justamente, né, pelo preço da sinistralidade. E aí vejam o indicador de sinistralidade do país em 19, esse é um indicador importante para depois da pandemia, estava em torno de 82% e durante a pandemia cai a 72%. Porventura, quem de vocês é cooperado do Unimed, né, por estar no sistema cooperativo que recebe sobras, você vai perceber que o comportamento 2020 e potencialmente 2021 não são comportamentos que devem se repetir no costume das sobras em decorrência da baixa sinistralidade. E que, ao mesmo tempo, uma das tendências desse mercado é uma sutil aí, retração temporária, mas depois com uma onda de sinistralidade para outros tipos de patologias, outros tipos de procedimentos. E quando nós olhamos isso por região no Brasil, né, nós olhamos também um ponto que é bem importante, gente. Mas como é que está a distribuição da saúde suplementar no Brasil, né? Esses aqui são dados que vocês vão ver agora de uma pesquisa que eu e o Felipe Tom e um grupo de pesquisadores estamos fazendo sobre o mapeamento da saúde suplementar, do histórico dos 20 anos de saúde suplementar no Brasil. E aí vejam aquele indicador RC5 ali, estão vendo? A última coluna. No norte, gente, o RC5 é de 0,58, o que significa? 58% da saúde suplementar do norte está na mão de apenas 5 empresas. E aí você está falando de algo muito análogo, né, ao Sistema Único de Saúde, só mediante uma cobrança direta. E quando você olha a média Brasil, né, o Brasil saiu de 2011 de um RC5 de 0,22 para um RC5 de 0,29. E aí, onde está essa concentração de mercado? Essa concentração de mercado no Brasil está nessas que são as 10 principais operadoras de plano de saúde por quesito da quantidade de beneficiários, né? O seu índice IHH, né, e a sua análise horizontal de crescimento. Vejam aqui 2 principais atores que eu quero que vocês percebam. Primeiro é o Bradesco, que mantém-se líder desde quando saiu de suplementar existiu no Brasil, mas 2 principais, a Notre Dame Intermédica e Hapvida, né, que a Notre Dame Intermédica nos últimos 10 anos cresceu 51%, a Hapvida cresceu 140%. E agora as duas se dispõem em uma mesma entidade jurídica com aproximadamente 6 milhões de beneficiários. Quando nós olhamos a Unimed, por exemplo, como sistema, mas vale lembrar que é um sistema feito de entidades jurídicas diferentes, tudo bem? Quando nós olhamos a maior Unimed, é a nacional, com 1.800.000. Quando olhamos o sistema Unimed, nós estamos falando de aproximadamente 17 milhões de usuários. Isso nos leva a uma concentração interessante, vejam só. E com esse mais 3 slides eu encerro. Essa concentração nos leva a perceber, gente, que saúde suplementar não é negócio para empresa pequena, tá? Então vejam, o crescimento das operadoras acima de 500 mil beneficiários nos últimos 10 anos foi de 29%.
saíram, então, de 17 milhões de usuários para 22 milhões de usuários dos 47 milhões existentes. Tudo bem? Todas as outras tipologias ou estruturas menores que 500 mil beneficiários foram diminutivas nesse período dos 10 anos. Em síntese, as pequenas e médias estão morrendo, e o que acontece com elas? Estão sendo compradas pelas grandes. E é isso que mostra esse dado que vocês estão vendo aí. Nos últimos 3 anos, ocorreram 196 operações de M&A, fusão e aquisição, no mercado brasileiro. Dessas 196 operações, 196 de saúde, tá? Foi o mercado que mais fez operações de fusões e aquisições. Dessas 196, 53 delas, as operadoras figuraram como compradoras. E 38 delas, as operadoras figuraram como vendedoras. Quando a gente olha isso sobre o mapa, vocês olham essa confusão que está aí na tela de vocês, né? Operadoras comprando operadoras e operadoras fazendo uma rede de atenção própria, comprando mais especificamente hospitais ou health techs. Aqui vale registrar aí a contribuição da Gisele, que está aí na palestra, que tem trabalhado também de uma forma árdua aí junto com outras pessoas nesses dados. E quando a gente olha isso, esses movimentos de fusões e aquisições, sobre quem mais compra, aí tem gente que vocês conhecem aí, né? Quem mais comprou foi a Redditor, segundo a DASA, né? Terceira, a Notre Dame Intermédica, quarto, Rap Vida, né? Afia Educacional, uma empresa de educação médica, também num processo de integração, dentre outras específicas que têm comprado muito e que geram nada mais, nada menos do que esta confusão deste mapa que vocês estão vendo na tela agora. Quando vocês olham as bolas, os quadrados grandes são os compradores, os pequenos quem está sendo comprado. Os pretos são as operadoras, compradoras, as verdes são as operadoras que foram vendidas. Essa é simplesmente a movimentação do mercado de saúde nos últimos 3 anos. E como eu prometi, viu, Felipe? Eu prometi não trazer respostas, mas sim mais dúvidas. Neste momento da nossa conversa, quem não estiver confuso não está bem informado, né? E o que leva, então, a essa confusão dessa fala e desse banho de dados, né? A gente acaba se confundindo e a ideia é essa, pesquisa que esclarece o geral não é pesquisa boa, né? Pesquisa tem que ser aplicada, tem que ser útil, tem que olhar para o futuro, nos leva, então, à percepção, né, e à provocação essencial dessa discussão, né, que é entender, né, com base nesse caminhão de informações e tantas outras, aqui é só um resumo pelo tempo, mas esse aspecto é muito mais amplo, né, quais são os principais cenários e tendências da saúde, o que provoca essa galera, gente boa que você convidou para esse nosso encontro, a responder essa pergunta, né, e tirar e eliminar a expectativa de que viria para uma palestra de alguém que só está aprendendo também em ter essa resposta, né? Mas essa resposta estaria fortemente vinculado a essas aqui que são as principais, né, tendências desse mercado, né? Então, atuação de equipe multidisciplinar, a telesaúde, a telemedicina, a integração por meio de M&A, né, fusões e aquisições, a humanização, gente, termo antigo, cada vez mais moderno e já muito fortemente cobrado pelas metas qualitativas do SUS ou pelos manuais da ANS, né, a obediência a protocolos, né, a qualidade de diagnóstico especificamente, né, saber com o que está lidando, né, combate à corrupção, análise de custo-efetividade, aqui um dos focos de pesquisa do Felipe, que eu também gosto muito de atuar, né, o próprio home care, educação simulada, né, lidar com vida e não com doença, né, foco no incentivo da atenção primária e devices focados em atenção primária, saúde preventiva, remuneração baseada em valor, né, inteligência artificial, medicina do trabalho. Esse é um ponto inusitado, né? Fala, mas por que medicina do trabalho? Se são 47 milhões de usuários de saúde suplementar, 30 desses 47, 30 milhões são vinculados ao emprego, atenção primária por meio da empresa, que isso já tem um impacto de 18% na folha, é cuidar via medicina do trabalho. A própria robótica,
E aqui é um termo extremamente interessante, gente. Relacionamento HD. Relacionamento Human and Digital. Né? Se nós não tivermos a capacidade de nos relacionarmos por meio dessa intrigante mistura, que é a relação humana e digital, nós não temos a capacidade, provavelmente, de lidar com esse futuro que está disposto diante de um ambiente muvuca, né? Sentido de propósito, integral, incerto, volátil, complexo. Tuon, ficou confuso também ou não? Olá, Júnior. Fiquei bem confuso. Então o objetivo foi cumprido.